1 Reis, a partir do verso, capítulo 19, a partir do verso 9 em diante. Você achou? Você achou? Diz amém? Diz assim a palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele. O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu, eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu sou o único que sobrou. E agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse, saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo, que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve o murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou, o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu, do mesmo modo que já tinha respondido, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu sou o único que sobrou. E agora também estão procurando matar-me. E o Senhor lhe disse, volte pelo caminho por onde veio, e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Azael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Louvado seja o nome do Senhor pela sua palavra. Amém? Olha aqui. Preciso dar uma pequena volta na história, para a gente pousar no livro, aqui, o que Deus quer falar conosco hoje. Mas o tema é recomeços, porque desistir não é uma opção. E nós estamos aqui diante de um profeta, um homem chamado Elias, um cara que fez coisas excepcionais, que você, se fizesse, iria ver o que é realmente fazer coisas excepcionais para Deus. Ele foi um cara que andou muito com Deus, ele foi um cara que realizou milagres, inclusive milagres ainda inéditos nas Escrituras, nós vamos ver daqui a pouco, milagres que ele realizou, mas chegou um momento que ele quis morrer, chegou um momento em que ele quis que Deus tirasse a vida dele, chegou um momento que ele disse, Deus, não sou melhor do que os meus irmãos, me leva logo, me mata, tira a minha vida. Podemos dizer que Elias seja um caso antigo, um caso aí de milhares de anos, de uma depressão profunda na qual ele entrou, que foi se desenvolvendo a partir de contínuas tristezas, contínuas perdas, contínuas dores, a ponto dele dizer assim, eu quero que o Senhor me mate, eu quero que o Senhor me leve, não tenho mais sentido para viver. E aí nesse momento Deus diz assim, olha, você vai sair daqui, tá? E você vai para um lugar que eu vou mandar você ir, e lá eu vou falar com você. Lá eu vou acertar as contas com você. Lá eu vou falar o seu coração. É mais ou menos a história de tudo que acontece, não daria para ler aqui, seria judiação com vocês, que nós lêssemos o centro da história do profeta Elias, que são os capítulos 17, 18 e 19 de 1 Reis. Eu pousei no fim do texto. E, embora a gente não vá ler todos os capítulos, eu vou fazer, gente, aqui com vocês, um pequeno exercício para que a gente entenda as fases que acontecem na vida de qualquer pessoa, como eu, como você. Às vezes, em um momento da vida, às vezes em outro momento, às vezes numa circunstância, às vezes noutra. Mas eu dividiria a vida humana em três grandes situações, quando o assunto são as dores, são as lutas, né?
Primeiro a gente sai do anonimato e realiza coisas interessantes na vida. E aqui a gente olha para Elias saindo do anonimato, daqui a pouco eu vou falar para vocês sobre isso, e ele vai à glória, ele sai assim de maneira muito, muito poderosa, num período de 3 anos, ele sai do verdadeiro anonimato e passa a ser o cara de Israel, sabe? O cara que veio para ser o que detonaria o sistema iníquo que acontecia no seu país. Depois ele sai dessa glória à depressão. Então ele vai a uma depressão, depois que ele espera que o fruto de tudo aquilo que ele fez tivesse resultados duradouros e não teve, foi temporário. E depois que ele vai à depressão, nós vamos agora para uma terceira fase. Eu dividi a mensagem hoje nas 3 fases da vida de Elias, que vão coincidir talvez com 3 fases da nossa vida. E a terceira e última fase é quando ele sai de volta para um novo começo. Então repita comigo: do anonimato à glória, da glória à depressão, e da depressão de volta a um novo começo. Eu acho que falar sobre essa questão de depressão em tempos atuais é algo extremamente real para nós, ou depressão, ou grandes tristezas, ou grandes frustrações que nós passamos na vida. Mas deixa eu falar um pouco de como Deus usa um homem comum, como você, como eu, tá? Uma mulher comum, como você, no caso aqui Elias, é um homem, para fazer coisas maravilhosas. Elias era um anônimo. E ele chega para esse anônimo chamado Elias, e diz assim: Elias, é o seguinte, você está vivendo em um reino, falar um pouco desse reino, o reino do norte de Israel, ou o reino de Israel, ou o reino do norte. O reino do povo judeu foi separado, depois que o rei Salomão morreu, foi dividido em norte e sul. O sul, cuja capital era Jerusalém, continuou sendo mais ou menos obediente a Deus. Então eles tinham idas e vindas, tinha um rei que era bom, tinha um rei que era ruim, tinha um rei mais santo, tinha um rei iníquo. Mas o reino do norte, gente, era todo o tempo, entendeu? Pisando no acelerador da iniquidade. O reino do norte, cuja capital era Samaria, por isso que os judeus tinham raiva dos samaritanos, e essa história vem exatamente da divisão dos povos. O reino do norte era de uma iniquidade a toda prova. E essa iniquidade muitas vezes começava da seguinte maneira: eles abandonavam a adoração ao Deus da Bíblia, ao Deus que os tirou do deserto, ao que fez com eles passar pelo deserto. Eles abandonavam o Deus da Bíblia, o Criador, o Senhor, e começavam a se envolver, ainda que parcialmente, talvez esse seja o teu caso, com outras divindades, tá? Eles não abandonavam completamente a Deus. Era como se Deus, Jeová, ele fosse adorado pelo povo do norte, mas o povo do norte sempre tivesse, através dos seus reis, ou através das mulheres dos reis, como é o caso aqui, a mulher do rei daquele tempo, que eu vou falar daqui a pouco, ela adorava a Baal e adorava a Aserá, que era a esposa desse deus Baal, que eram deuses da fertilidade. Gente, eu só tenho a dizer para vocês uma coisa: se teve um período ruim no Reino do Norte, foi quase todo sempre. Agora, o pior período da história de Israel, de maior iniquidade, foi exatamente na época em que Elias viveu. E eu fico pensando, talvez nós sejamos aqui protagonistas de um novo tempo no Brasil, e talvez nós nunca tenhamos vivido na nossa história recente um período tão vergonhoso como o que nós estamos vivendo no Brasil. E Deus nos chama, nesse período, a sermos como Elias, a denunciarmos a iniquidade. E nesse tempo aqui específico, o rei de Israel chamava-se Acabe. Pena que Acabe não se acabou logo. Acabe durou muito. Quase que não se acabe ele. Durou muito tempo. E Acabe casou-se com uma mulher que não era judia, presta atenção, entrou em julgo desigual. Acabe casou com a filha do então rei do Império Sírio-Fenício, da antiga Fenícia. E a Fenícia era o povo pagão que adorava a esse deus Baal. Então, quando Acabe, por questões políticas, isso acontecia muito naquela época de guerras entre reinos, por questões de aliança política, Acabe vai e casa com a filha do rei fenício. E o nome dessa mulher era Jezabel. Jezabel talvez seja a mulher mais iníqua da Bíblia.
A mais iníqua de todas as mulheres que passou nas Escrituras era Jezabel. Então, como era o culto que Jezabel fazia, trazendo do seu povo para Israel? Ela importou as suas crenças pagãs para dentro de Israel. E sabe como era, gente? Eu vou dizer para vocês. Algo muito parecido com A Fazenda, com... Eu nem sei mais como é o nome, ainda tem Big Brother. Com Big Brother, muito parecido com o que a gente vê hoje na internet, nos programas de televisão, nos filmes. Olha como era a adoração a Baal. Homens e mulheres, chamados de prostitutos cultuais, ou seja, sacerdotes e sacerdotisas, que eram prostitutos cultuais. O que é que significa isso? Durante o culto a Baal, o que é que eles faziam? Eles geralmente iam para debaixo de árvores frondosas, né? A imagem de Baal era o chamado poste ídolo, aliás, a sua esposa, o poste ídolo de Aserá, era geralmente uma madeira enterrada no chão. Então, eles, debaixo dessas árvores, esses homens, que eram os sacerdotes e as sacerdotisas, os adoradores de Baal, digamos, o público que adorava aquele Deus, começava a manter relações sexuais com os sacerdotes à vista de todos. Então, eles faziam, literalmente, orgias públicas. Algo muito comum nos reinos antigos, e algo que está voltando, né, gente? A pretexto da liberdade de expressão, a pretexto da liberdade de autoposicionamento social. Algo que só trouxe destruição a todas as nações. Onde imperou a prostituição, a iniquidade, esses reinos sumiram da face da terra. Então nós estamos aqui. Está lá Elias, judeu, em um reino onde o rei, o principal, estava permitindo que a sua mulher, Jezabel, trouxesse para dentro do povo santo, escolhido por Deus, a adoração a Baal e sua esposa Aserá. E era essa adoração, iníqua. Orgias e orgias e orgias em nome da fertilidade. Porque eles acreditavam que Baal e sua esposa eram os deuses que davam à terra o fruto. Eram os deuses que davam à terra a produção, que dava fertilidade à terra. E aí faz sentido o que vai acontecer agora. O que é que Deus chega para Elias e diz? Um anônimo. É como se chegasse para alguém aqui, anônimo, não muito conhecido. É o seguinte, você vai chegar para o rei, você vai dizer para o rei o seguinte, não vai mais chover. Estão ligando a questão de não mais chover, porque, ora, se o culto a Baal e a sua esposa Aserá era porque eles eram os deuses da fertilidade, fazia com que a terra brotasse, então Deus vai dizer o seguinte, não vai mais chover. Vai ter fome. Vai ter juízo sobre Israel. Vai ter fome. E não vai chover enquanto eu não disser que vai chover. Então, Elias, um cara totalmente anônimo, chega para o rei do seu país, da sua nação ali, daquele reino, e diz, olha, não vai chover, porque vocês são idólatras. Não vai chover. Então dá para imaginar o que aconteceu com esse cara, né, gente? Negócio de direitos humanos uma ova. Pegassem ele e matava, arrancava o pescoço. O que ele fez ali foi algo absurdo. Inclusive eu vi um vídeo que está rolando aí no WhatsApp. Eu acho que o nível de indignação de um povo, eu acho, jovens adolescentes, vocês estão aqui sentados, a grande maioria, vocês vão refletir sobre o futuro político do nosso país, o futuro da nossa nação. Imagina que o cara chega no limite de chegar para o rei e dizer assim, olha, não vai chover. Ele vai e ele afronta, e ele vai com a palavra de ordem contra o próprio rei. E falando sobre esse vídeo, está rolando um vídeo aí em que duas senhoras, eu acho que uma ou duas senhoras, encontram um ministro supremo. Não sei se vocês viram, e eu não vou dizer quem é o nome, não quero fazer propaganda aqui contra esse ministro, mas elas chegam para esse ministro supremo e, começa a lenhar. Ele tá meio que numa festa, andando na cidade. Ah, você está aqui disfarçado, né? No meio do povo. Você é um canalha e não sei o quê. Você está falando com o Brasil. E blá, blá. Então, gente, nós estamos num tempo que é como se todo mundo estivesse perdendo os nervos diante de tanta iniquidade. Então, Elias, no tempo de Deus, chega para o rei e diz, não vai chover. Pronto. Aí ele coloca em prova o quê? O que é que ele coloca em prova? Se realmente Baal e sua esposa são ou não são deuses. Porque se eles são deuses da fertilidade e da terra, iria chover. Então o que acontece? Como é que esse anonimato chega à glória? Eu não vou ler tudo, eu vou só dizer coisas que esse jovem profeta Elias fez.
Primeiro, Deus disse, olha, fique aqui, que eu vou lhe alimentar, fica aqui ao leste do rio, e eu vou lhe alimentar, em tempo de seca. Então ele mandava corvos, aves vinham com comida e alimentavam Elias. Primeiro grande milagre, que honroso. Imagina só, você com aquela fome, né, no meio do nada, e Deus te alimentar com aves. As aves levavam comida para ele. Segundo, ele viu e testemunhou o poder da primeira ressurreição relatada na Bíblia. A ressurreição é mais comum no Novo Testamento, mas Elias foi o primeiro que teve a oportunidade de, através de uma oração a Deus e de uma ação sua, fazer ressuscitar o filho de uma viúva, na região de Serepta, exatamente ali na Sírio-Fenícia, na região da Síria e da Fenícia. Terceira coisa que ele realizou, ele, depois de um certo tempo, já 3 anos sem chover, ele chega para o rei e diz assim, rei, é o seguinte, agora a gente tem que tomar uma decisão. E hoje aqui, gente, é dia de decisão. Você está aqui para tomar decisões na sua vida. Você está aqui para tomar decisões na sua vida. Ele chega para cá e diz assim, é o seguinte, reúna todos os profetas de Baal, reúna todos os profetas de Aserá, leve para o Monte Carmelo. Monte Carmelo é um monte muito bonito que tem lá em Israel, eu tive a oportunidade de visitar 2 vezes. Monte Carmelo, inclusive, é daí que vem as chamadas Ordem das Carmelitas, que é uma ordem católica, das Carmelitas Descalças. Já ouviram falar? Nessa ordem católica, vem exatamente da ordem do Monte Carmelo, isso já na era cristã. Então, você sobe no Monte Carmelo e você vê do Monte Carmelo o Vale de Jezreel, ou também chamado o Vale de Armagedon. Já ouviu falar em Armagedon? O lugar onde a Bíblia relata que haverá uma batalha final. Então, está ali, Elias está antecipando e nos mostrando simbolicamente uma grande batalha entre o reino dos céus e o reino das trevas, batalha que se trava todo dia no nosso coração, batalha que se trava todo dia para tomar a nossa atenção, batalha que se trava todo dia para os nossos prazeres, para as nossas escolhas. Estamos todo dia no Carmelo, meus irmãos. Toda vez que você abre um computador, você está no Monte Carmelo. E aí você vai decidir se você ali é seguidor do Senhor ou você é seguidor de Baal e de Aserá. Toda vez que você abre o computador e está ali na internet, você está no Monte Carmelo. Você tem que tomar a decisão. De que lado você está? Nós precisamos saber de que lado nós estamos. De que lado você está na vida. Se do lado da verdade do Senhor, das Escrituras que te ama, que te escolheu, ou do lado da maldade, da iniquidade, da promiscuidade, da corrupção, da ladroagem. E aqui eu estou apenas simbolizando para todo mundo entrar na mesma página, espero que todo mundo esteja entendendo. Está todo mundo entendendo, gente? Todo mundo está entendendo onde é que nós estamos? Então está ali aquele cara que sai do anonimato, é alimentado por corvos, tem a oportunidade de ressuscitar uma criança, e aqui ele vai enfrentar nada mais nada menos que 450 profetas de Baal, e 400 profetas da sua consorte, da sua esposa, deusa, esposa, na mitologia do Sírio-Fenícia, 400. Então, eram 850. 850 sacerdotes e profetas do iníquo, da maldade. E ele sozinho, olha que glória, gente. Qual foi o pacto que Elias fez com aqueles caras? Isso que eu estou falando está nos capítulos 17, 18 e 19. Eu estou aqui só resumindo para não ter que ler a Bíblia toda. Mas vamos lá. O que acontece? Elias chega para Acabe, o rei de Israel, e diz, é o seguinte, leve os 850 profetas aí de Baal e Aserá, e nós vamos fazer um pacto. Nós vamos ao Monte Carmelo, nós vamos colocar um sacrifício no chão, e ali era um cordeiro, ou o que quer que seja, um sacrifício, e o Deus que respondesse com fogo seria o Deus verdadeiro. Então Elias disse, vocês podem ir. A Bíblia diz que colocaram lá um sacrifício, e no início da manhã, os profetas de Baal começaram a clamar, Baal, 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 e começaram a clamar, e arrodeava o sacrifício, e nada de vir nada sobre o sacrifício, nada de se mandar fogo para o sacrifício. Aí Elias começou a tirar onda. Será que ele está dormindo? O bicho era boçal, meu amigo. Será que ele não está muito ocupado? Grita mais. Grita mais. Gritem mais. Aí a Bíblia diz que quando passou de meio-dia, eles entraram em transe. Aqui eu não sei se por causa do calor do sol, ou
tomado por demônios, eu acredito mais na segunda hipótese, mas a Bíblia diz que eles entram em transe e eles começam a clamar mais e começam a se autoflagelar, gente, começam a tirar sangue de si mesmo. A Bíblia vai dizer que eles usaram pontas de faca para se automutilar, para ver se chamava a atenção do bendito Baal e da sua esposa Aserá. E a Bíblia diz que nada aconteceu. Então Elias chega lá na frente de todo mundo, na frente do povo de Israel, e diz: olha, hoje vocês vão decidir. Se Jeová é Deus, sigam. Se Baal é Deus, sigam. Mas nós precisamos tomar uma decisão. Por quê? Porque o reino estava dividido. Um pouquinho de Baal, um pouquinho de Jeová, um pouquinho do Deus da Bíblia, um pouquinho de Baal. É meio como algum povo aqui, né? Assim, o que se chama o crente Raimundo, né? Um pé na igreja e outro no mundo, né? Não é assim? Vamos falar nesse aí? Então é um pouquinho de igreja no domingo, é um pouquinho de iniquidade na segunda-feira, aí na sexta-feira ele sai com, não vou dizer o nome, né? Ele sai com aquelas, ou com aqueles e tal, e no domingo ele vem aqui adorar o Senhor. Eu vou botar uma ofertinha ali para a igreja do pastor Sérgio ali, porque Deus vai me perdoar, vou botar ali R$2,50, né? Que eu acho que Deus vai me perdoar, né? Gente que está vivendo em dois caminhos. E Deus quer falar com gente que está vivendo em dois caminhos, porque Deus precisa levantar para a igreja dele e para o Brasil um exército de homens e mulheres que tenham o Senhor como Senhor, que vivam a vontade desse Senhor a todo custo e que sejam empoderados para enfrentar centenas de pessoas. É o que aconteceu. Elias disse: tá bom, agora é minha vez. Deu certo não? Agora é minha vez. My turn. Aí foi o que ele fez. Quando viu que estava todo mundo morto lá, já acabado, ele diz assim: pega aí uma jarra d'água, joga em cima do sacrifício, que eu quero dificultar. Porque eu vou dizer uma coisa, em tempo de calor, pega fogo na terra, não pega não? Lá na Cidade Viva, na nossa terra, já pegou fogo 2 anos. Ano passado, eu acho que tá para pegar fogo de novo, porque um calor desse, meu amigo. Pegou 2 vezes fogo do nada, mato seco, mistura bombástica. Mato seco, calor da gota serena e queima. E lá vai a gente com um bombeiro para resolver. 2 vezes isso aconteceu. Então ela disse assim: sabe de uma coisa? Joga uma aguinha aqui. Mais outra jarra. Quando ensopou o sacrifício, ele orou ao Senhor e a Bíblia diz que Deus mandou fogo do céu e consumiu o sacrifício. E ali o povo de Israel soube naquele dia quem era o Deus verdadeiro, e esse povo se reúne e prende os profetas de Baal naquele momento e de Aserá. Veja bem, gente, é o auge da glória, não é não, gente? Imagina se eu fizesse um negócio desse aqui. Seguinte, vem aqui, quem tiver enfermidade vai ser curado agora, manda agora, senão tem que ser agora, pá! É a primeira etapa do anonimato à glória. Aí vem a depressão. Aí você pergunta: como é que vem a depressão? Se o cara estava na glória. Quando Acabe, que viu tudo acontecer, chegou em casa, frouxo feito ele só, chegou se tremendo e diz: Geza, você não sabe o que aconteceu. Tá lembrado de Elias, o tesbita, lá de Tesbe? Sim. Envergonhou todos os profetas dos teus deuses, tanto do homem quanto da mulher, o Deus macho, a deusa fêmea. Foi? Tá bom, mande o seguinte recado para ele. Chegou e mandou dizer a ele o seguinte: do jeito que fizeste com os profetas do meu Deus, amanhã será feito contigo, serás morto amanhã. Aí ele entrou em depressão. Agora eu vou dizer, eu não entendo esses cabas não. Enfrenta 850 profetas e se dobra com medo da voz de uma mulher. Foi. Aí ele começou a ladarinha: me leva, Senhor, me mata. Me mata. Isso para mostrar a nossa fragilidade diante da vida. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós somos tão frágeis e somos tão instrumentos ou não nas mãos de Deus que é muito fácil nós sairmos de momentos gloriosos para momentos de profunda tristeza na vida da gente. Estamos bem, de repente estamos mal.
Estamos bem, de repente quebra. Estamos bem, de repente se acaba. Estamos bem, de repente se tem uma notícia. Estamos bem, de repente se vê diante da sombra da morte. E aí, gente, eu fico pensando o que é que levaria Elias à depressão. Eu fico pensando uma coisa, talvez seja muito do que você vive, do que você pensa. Sabe aquela coisa? Ele esperava um avivamento espiritual, esperava que todo mundo agora fosse adorar a Deus, inclusive a própria rainha Jezabel. Mas parece não ter havido arrependimento nenhum dos líderes. Sabe aquela impressão que nós temos de que acontecem coisas todos os dias com o Brasil e a gente espera que ele mude e ele não muda? O que precisa mais acontecer no Brasil para que o Brasil mude? Porque, olha, gente, se fizer como fizeram em Sodoma e Gomorra, que livrou Ló e a família dele, que Deus perguntou, será que tem alguma dezena de pessoas que você não quer que eu destrua Sodoma? Aí Ló, não, Senhor, não destrói não, Senhor. Não, Senhor, não destrói não, né? Aí ele separou a família dele. Aliás, Abraão vai ali lutar, né? Ali para defender Sodoma e Gomorra. Mas vamos pensar, gente. É como se toda essa classe política, tirando exceções, poucas, mas temos exceções, graças a Deus. Mas é como se houvessem circunstâncias na nossa vida, escuta o que eu estou dizendo, que você vai lutar, que virão as mais claras evidências, mas o outro lado prefere a mentira. Aquela sensação de que você está lutando em vão no seu casamento, está lutando em vão na sua empresa, está lutando em vão com os seus amigos. Vocês aqui, quem aqui são jovens e adolescentes que são líderes de grupo pequeno, de conexões na igreja? 1, 2, 3, 4, 5, tem um bocado aqui, que é líder de outros jovens e outros adolescentes. Não dá uma agonia quando a gente vai tentando com certas pessoas e vão tentando, vem todas as evidências, Deus fala, Deus age, mas aquela pessoa prefere a mentira. Ela age como Jezabel viu todas as evidências, mas ela prefere a mentira. Talvez você esteja vivendo em um relacionamento hoje, em que há evidências de Deus, e Deus está agindo, e Deus está mostrando quem Ele é, mas há pessoas que escolhem viver os contos de fadas da vida. Jezabel foi assim. Então, como ele esperava que houvesse avivamento e não houve, como ele esperava que houvesse vida e não houve, como ele esperava que houvesse conversão de todo um povo, e não houve. Como a gente está aqui orando, e quanto mais a gente ora, gente, mais coisa esquisita vai acontecendo para a igreja. Precisamos hoje mesmo orar pela Bolívia. Está para ser promulgado um código penal que criminaliza a evangelização. Nós estamos no século 21, é isso? Estamos no século 21. A igreja da Bolívia está em oração na Bolívia. Precisamos orar pelos nossos irmãos, que em breve serão presos se fizerem proselitismo religioso. Você imagina? O que eu estou dizendo aqui para você: aceite Jesus, converta, deixe seus pecados. Eu seria preso hoje, ainda hoje não, porque ainda não está vigente a mudança normativa penal naquele país, mas é isso. E nós vivemos nesse mundo como cristãos. Nós vamos fazendo a vontade de Deus, nós vamos lutando, gente, com coisas que parecem ser óbvias, mas elas não acontecem, porque é uma cegueira do outro lado, parece que é uma treva do outro lado, isso nos desanima, isso faz com que a gente queira desistir, e a gente às vezes serve na igreja e deixa a igreja, porque tem uns irmãos assim, que não querem saber nada do Senhor, e aí os outros dizem assim, eu não aguento mais isso, porque eu não consigo ver mudanças acontecendo, ou talvez você seja esse que a mudança nunca alcança. Mas o ponto é o seguinte, aquilo deixou o profeta Elias depressivo, como se ele perguntasse, poxa, 850 caras são totalmente envergonhados na frente de um povo, e essa rainha ainda quer me matar. Me leva, Senhor, me mata. Melhor morrer pelas tuas mãos que na mão dessa louca. Me leva. Talvez você esteja no limite de suas tentativas na vida. Me leva, Senhor, não aguento mais, Senhor, essa coisa, não aguento mais insistir com isso, não aguento mais fazer o certo, e continuar fazendo o certo, e lutar fazendo o certo, e as pessoas ao meu redor fazendo errado, eu não aguento. Elias vive então um processo de queda da glória à depressão. Aí eu pergunto, como um ministério tão profícuo, como um ministério tão maravilhoso,
como algo tão especial e tão glorioso, chega a um momento tão desolador. Perguntar para outras pessoas aqui, como um casamento outrora tão frutífero, tão maravilhoso, chega hoje a um quadro tão desolador. Como a dedicação ministerial, como pessoas que estão aqui estão me ouvindo. Olha, gente, sabe por que eu gosto de férias? Porque tem gente que nas férias vê que estava o ano todinho de férias de Deus e resolve nas férias visitar a igreja. Então levanta a mão. Mas como? Deus te usou tanto. Deus fez tantas coisas através de você. Deus te chamou para fazer coisas tão maravilhosas. Como algo tão maravilhoso está tão desolador hoje. Como se explicar algo da noite para o dia? Mas nós não estamos aqui para falar das glórias de Elias. E não estamos aqui para nos fixar na depressão de Elias. Eu quero aqui me fixar no recomeço de Elias. O que é que torna esse novo fôlego? Porque a ideia hoje é exatamente isso. Quando Deus nos dá um novo fôlego. Aí Elias vai chorar, aquele jeito dele, né? Olha o que acontece. Olha o que ele vai dizer assim, ó. O que ele vai dizer aqui? Verso 4 do capítulo 19. Lê comigo. Abre o livro. O livro é importante, ele vai nos guiar agora para o fim. E entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo o que, gente? A morte. Vamos ler comigo. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. Aí aqui vai começar o processo de restauração de Deus na vida dele. Olha que coisa linda. Ele dormiu. Deus vai fazer assim na tua vida. De repente um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Aí o cabo, mas comer como? Num deserto desse, né? Olha o que é que aconteceu. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. Escuta, gente, a primeira coisa para você entender que Deus não quer que você desista dos planos dele, da sua vida. Em primeiro lugar, o que aconteceu na vida de Elias é que ele foi novamente confrontado com a verdade de que Deus cuidava dele. Deus cuida dos seus filhos e filhas. Deus cuida de você, Deus cuida de mim, nos mais árduos desertos da vida, nas maiores dificuldades da caminhada, nas mais grandiosas crises de identidade, de problemas que vivemos. O Senhor é aquele que vai aonde nós estamos e nos alimenta com a sua bondade, com a sua presença. No caso específico de Elias, Deus preparou pão quente para ele comer naquele dia de tristeza. Louvado seja o nome do Senhor, porque eu posso retomar, porque Deus cuida de mim. Diga: Deus cuida de mim. Eu posso então retomar. Nossa, pão quente, será que era pão de alho? Aí seria um must. Olha só como Deus nos acaricia com certas coisas, deu a ele pão quente, para ele dizer assim: meu filho, eu estou cuidando de você, não esqueci de você não, você esqueceu de mim, mas eu não esqueci de você, você me deixou, mas eu não te deixei, você quer morrer, né? Mas eu quero que você viva e dê muito fruto. Tem gente aqui que veio aqui nesse culto hoje que está pensando em morrer faz tempo, né? E Deus diz para você: você quer morrer, mas eu quero que você viva e dê muito fruto. E eu te trouxe aqui nessa noite para dizer: eu cuido de você. Do jeito que eu cuidei de Elias, eu cuido de você. Gente, ter essa certeza no coração é o primeiro passo para a gente levantar. Mas o bicho estava tão triste que a Bíblia diz o que no capítulo 5? Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. Aí de repente um anjo tocou nele, queria dormir mesmo. E isso é uma coisa bem interessante, né, gente? Um dos sintomas da depressão, da tristeza profunda, é esse desejo de dormir, né? Come porque é obrigado a comer, né? Quando se consegue comer.
Olha aqui um caso claro de depressão na Bíblia, ou de quase isso. Uma sucessão de perdas e de quedas e de circunstâncias difíceis na vida desse homem, de perseguições, desde que ele abriu a boca para falar a verdade para o rei. Aí ele vai dizer aqui, de repente um anjo tocou nele e disse, levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. Aí Deus vai chegar para ele e vai dizer uma coisa bem interessante. É um senso de humor que Deus tem, viu, gente? O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse, levante-se e coma. De novo, pois a sua viagem será muito longa. Levante, Elias, coma mais, porque eu ainda não acabei a minha jornada com você. Sua viagem ainda é longa. Eu ainda vou fazer coisas na sua vida, sua jornada é longa. Aí, isso talvez pudesse soar apenas como uma metáfora. Mas ele vai dizer o quê? Que viagem longa é aquela? Olha o que é que ele disse aqui. Levante-se e coma, pois sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu, fortalecido com aquela comida. Viajou 40 dias e 40 noites até chegar aonde, gente? Qual o nome do lugar? Mais alto. Como é o nome do lugar? Nome do lugar? Como é o nome do lugar? Guarda esse lugar, Horebe, porque ele só sai na Bíblia, que é a segunda vez que ele aparece na Bíblia, e um outro momento em que Horebe é citado com essa ênfase, é quando Moisés recebeu as tábuas da lei no deserto. E aí nós vamos entender isso aqui, porque que Deus quer que um cara acabado, cansado, depressivo, triste, derrotado, saia, coma, alimente-se e ande mais, porque a jornada dele era longa, 40 dias e 40 noites no deserto. Era isso que Deus estava separando para ele. 40 dias e 40 noites no deserto, até chegar em Horebe. E eu fico pensando, qual é o segundo ponto então? Primeiro, eu preciso entender o cuidado de Deus comigo para que eu recomece. Segundo, eu preciso continuar obedecendo a Deus. Ele podia dizer, homem, que 40 dias aqui, nada. Tá doido? Esse anjo é do cão. Eu já estou acabado, Deus quer que eu ande 40 dias, 40 noites, eu vá para Horebe. Que Horebe, que coisa nenhuma. É como se Deus olhasse para vocês assim, ó, você vai levantar aqui hoje, entendeu? E você vai continuar. Você vai continuar. A estrada é longa, mas você vai continuar. A estrada é longa, mas a restauração precisa acontecer. A estrada é longa, mas você vai em frente. A estrada é longa, mas eu vou estar contigo. Coma, alimente-se. E o que é que significa alimentar-se aqui em uma visão espiritual? Alimente-se da palavra. Alimente-se do poder do Espírito e siga, porque eu vou com você nesses 40 dias de peregrinação. Eu irei até o lugar onde você vai voltar a entender exatamente por que você existe, por que você está aqui nessa vida. E aí o que é que acontece? Ele vai, chega lá, aí Deus diz, eu vou falar com você agora. Fica aí na caverna que eu vou falar com você. Primeiro Deus pergunta, por que você está aqui? Aí ele vai com aquela ladainha que ele repetiu 2 vezes, está lembrado que a gente leu? Ah, eu sou muito zeloso, Senhor, e só restou eu aqui, mataram todo mundo, e estão querendo me matar. Mas Deus queria perguntar uma coisa, por que você está aqui em Horebe? E toda vez que Deus perguntava, por que você está aqui em Horebe? Ele não entendia porque estava em Horebe. Quando Deus perguntava, por que você está em Horebe? Ele ia falar do problema dele. Quando Deus pergunta, por que você está aqui em Horebe? Ele começava a remoer o que ele estava passando. Quando Deus queria que ele entendesse quem ele era em Horebe. Aí Deus começa aqui, gente, a nos quebrar e nos confrontar com seus métodos. Sabe por que muita gente desiste no meu caminho? Porque está esperando ouvir uma canção de Deus, mas ouve outra com um ritmo totalmente diferente de Deus. Que espera que Deus se manifeste do jeito que você acha que Ele vai se manifestar, quando Ele está lhe dando outras linguagens de amor. Olha o que acontece. A Bíblia vai dizer agora que quando Deus pergunta, por que você está aqui? Ele vai para a porta da caverna, ele vai para a porta da caverna, ele vai na porta da caverna, ele fica ali. Aí a Bíblia diz que vem um vento que partiu os montes. Aí ele vai dizer, veio o vento, com esse vento que partiu os montes, Deus não estava ali. Depois ele diz que houve um grande terremoto.
Eu acho que Elias disse, agora eu vou ouvir, né? Porque eu sou homem do terremoto, eu sou homem da labachura e cântia. Sou homem do fogo. Sou homem do poder. Eu vou ouvir agora porque é trovão. Imagina se começasse um trovão aqui. Deus vai falar, Deus vai falar, Deus vai falar, Deus vai falar. Inclusive aconteceu uma coisa na capela, que eu não sei quem estava lá nesse dia. Eu estava pregando em Atos, capítulo 2, a vinda do poder do Espírito Santo em Pentecostes. Quem estava nesse dia? Quando eu li, então veio um vento impetuoso sobre aquela casa. Gente, veio um vento sobre a capela, ela ainda não tinha parede, que destelhou algumas telhas. E era tudo parafusadas as telhas. Deus fala assim também. Deus tem os seus mistérios. E caiu sobre nós naquele dia o que, gente? Um temor profundo ao Senhor. A gente viu que Ele estava se manifestando ali, validando aquele texto sobre o dia de Pentecostes, quando eu disse, Senhor, vem como um vento impetuoso e toca cada pessoa que está aqui dentro. E acabou acontecendo. Então Elias, quando viu o trovão, disse, agora Deus vai falar. Não falou. Deus não estava no trovão. Nem estava no vento, nem estava no trovão. Aí a Bíblia diz, aí veio um fogo. Aí ele disse, agora, Senhor, eu saquei tudo. Fogo, eu sou o caba do fogo. Porque não fui eu que joguei fogo no negócio? Então agora Deus vai falar comigo na linguagem que eu entendo. Bota fogo para a terra, Senhor. Queima esse povo. Fala. Aí a Bíblia diz que Deus não estava no fogo. Aí a Bíblia vai dizer que de repente, o que é que aconteceu? Depois do terremoto houve fogo, mas o Senhor não estava nele. Depois do fogo houve o murmúrio de uma brisa suave e Deus estava ali. O que é que nós aprendemos com isso? Que Deus não tem regras pré-estabelecidas para falar com você. Você que vive procurando profecia, você que vive procurando o fogo cair, você que vive procurando, tem gente que assim, é assíduo mesmo na igreja, segunda no culto, terça é noutro, quarta é noutro, quinta é noutro, sexta é noutro, aí domingo vem pedir perdão na Cidade Viva. Deus não tem métodos específicos, pré-determinados para falar com você. Eu acredito, tem gente que diz assim, aquela igreja ali não sei aonde é muito fria. Deus fala através da brisa, da neve, e do gelo e do fogo Deus está falando ali para o seu povo. Eu quero dizer que Deus quer falar com você de várias maneiras. Não predetermine como Deus vai falar com você. Talvez Ele vai falar através do conselho de uma pessoa nem tão muito experiente. E eu quero, gente, que a gente vá para o final com a seguinte realidade. Primeiro, precisamos entender o cuidado de Deus conosco. Amém? Pão quente. Segundo, precisamos continuar obedecendo a Deus. 40 dias, vá para Horebe. Terceiro, precisamos aprender que Deus é livre para agir e falar conosco de maneiras diferentes. O homem trovão, o homem tempestade, o homem fogo agora estava sendo tocado por uma brisa suave. O homem trovão precisava parar para ouvir ao Senhor. Finalmente, gente, nós precisamos responder essa pergunta. Deus perguntou 2 vezes, o que é que você está fazendo aqui? E Deus está perguntando para você, está fazendo o que aqui? O que você está fazendo aqui? Vou soltar a pergunta para você. A pergunta que ele fez a Elias, eu faço para mim. César, você está fazendo o que aqui? Fulano, você está fazendo o que? João, você está fazendo o que aqui? Pedro, você está fazendo o que aqui? Maria, Débora, Daniela, você está fazendo o que aqui? Henrique, você está fazendo o que aqui? Antônio Carlos, você está fazendo o que aqui? Maria Joana, você está fazendo o que aqui? O que você está fazendo? O que é que nós estamos fazendo juntos aqui? De novo. O que é que estamos fazendo aqui? Aos pés da Bíblia, aos pés da cruz. Você precisa entender, gente, o que Deus queria mostrar para Elias, levando-o para Horebe. Deus tirou Elias daquele lugar e levou para Horebe. Por quê? Qual é o significado de Horebe para o povo de Israel? Horebe significava o lugar, escuta, Horebe significou o lugar exatamente onde Deus havia feito há 500, 600 anos atrás um pacto com Moisés.
quando deu a sua lei, quando deu o seu livro, quando deu a sua norma, quando Deus disse: isso aqui é a minha ética para você, cumpra e seja feliz. Eu tenho um propósito eterno com vocês, eu tenho uma aliança eterna com vocês. Horebe, gente, é o lugar onde nós ouvimos de Deus: eu escolhi você. Entenda, Elias, o que é que você está fazendo em Horebe? Não, porque não sei o quê, porque querem me matar, porque não sei o quê, porque eu estou cansado, porque não sei o quê. E Elias só trazia o problema quando Deus queria que ele ouvisse em Horebe, onde começou a história da lei dele com o seu povo, a lei que Elias queria que aquele povo cumprisse, mas que não cumpria, que queria viver, sabe, voltando atrás de falsos ídolos, falsos profetas, falsos deuses. Gente, final da conta, passando a régua para todo mundo entender aqui em letras garrafais, no final das contas, todo recomeço da vida da gente não começa numa reabilitação para que façamos mais ou menos coisas. Todo recomeço da gente não significa necessariamente voltar a fazer algo exatamente que fazíamos. O recomeço na vida de um cristão, gente, ele tem início no momento em que eu volto a entender o quão amado, importante e escolhido eu fui pelo meu Deus, e que Ele jamais vai me abandonar. Elias precisava ouvir naquela brisa suave: meu filho, fui eu quem te chamei. Você está aqui em Horebe do mesmo jeito que Moisés há centenas de anos esteve recebendo a minha lei. Aqui é lugar do meu pacto, aqui é o lugar da minha aliança. Eu tenho uma aliança com você, e nós cristãos, eu tenho uma aliança com vocês no sangue do meu filho. Eu não vou abandoná-los nunca, eu nunca os deixarei, eu nunca os abandonarei. Não temas, eu estou com você. Meu filho morreu na cruz para garantir que essa aliança é eterna, que ninguém pode apagar essa aliança. E o que é então a sua dor? O que é então o seu sofrimento? O que é então a sua perda? O que é então a sua falta? Eu estou com você, meu Espírito Santo habita em você. Eu te dei o melhor de mim, que é o meu Espírito. Eu vivo contigo e eu te digo: eu que comecei uma boa obra na sua vida, eu vou completá-la até o dia de Cristo Jesus. E eu te digo: você é meu filho amado, você é minha filha amada. Eu entreguei Jesus por amor a você. Aleluia! Se aquele que nos deu o seu filho, como não nos dará nele todas as coisas? Não recomece pelo que você faz, não recomece pelo que você tem, não recomece pelo que você significa em um relacionamento, recomece a partir do centro do verdadeiro recomeço. Saiba quem você é para Deus. Saiba o quanto Ele ama você. Eu me encanto com isso. E eu volto à mensagem de domingo passado, fazendo o link final. Quando aquele filho pediu tudo e partiu e foi viver numa terra distante, e desperdiçou tudo que tinha, e voltou para o pai querendo ser uma outra coisa para o pai, porque ele não era mais filho. Ele disse: eu não sou digno de ser chamado de teu filho, mas me trata como um dos teus trabalhadores. E o pai, ao menor sinal de arrependimento do coração do filho, ao vê-lo voltando para casa, ele pulou no pescoço do filho, ele abraçou o filho, ele beijou o filho, ele disse: vamos recomeçar, vamos festejar. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão e minha irmã, nessa noite. Voltar a Horebe tem mais a ver com quem eu sou em Cristo do que o que eu faço para Ele. Quando no ano de 2013 a nossa família foi parada, totalmente parada, quando subitamente minha esposa encontrou-se com a doença mortal, no início de projetos importantes,
Quando eu me vi sem chão, quando eu me vi destruído, quando eu achei que tudo tinha acabado, quando eu achei que ali era um golpe mortal sobre mim, quando eu achei que o meu tempo com esse projeto tinha passado, quando eu achei que tudo que estava acontecendo ali era, de alguma maneira, o fim da linha. O Senhor, antes de nos dar de volta o vigor para fazer o que nós fazemos, o Senhor, antes de me dar o vigor de voltar a sonhar, no meio de toda aquela tempestade, eu não conseguia ouvi-lo na tempestade. Eu sou um pouco homem trovão, eu sou um pouco homem fogo. E Deus precisou falar comigo e falar conosco no silêncio do nosso recolhimento, no passo a passo, na reconstrução da saúde dela. O que passou a ser mais importante é quem nós éramos para o Senhor. O que tinha acontecido na nossa vida no ano de 1995. Na sala do apartamento de um amigo que me apresentou a Jesus. Naquele dia que ele nos apresentou a Jesus, e quando eu e Samara, na mesma hora, em 1995, estávamos a dizer sim para Deus, quando nós dissemos, nós reconhecemos a Cristo Jesus como nosso Senhor, aquele que morreu em nosso lugar, naquela mesma hora, todas as janelas do apartamento dele tremeram. As prateleiras da cozinha começaram a tremer. Foi barulhento aquele dia. Por não ter sentido paz, eu não entendi que ali era um barulho vindo do céu, mas um incômodo vindo das trevas, como que para nos afugentar, como que se para nos parar, para nos causar medo no primeiro dia da nossa caminhada com Jesus. Se todo aquele barulho, se todo aquele arrepio que veio sobre nós na hora que nós estávamos fazendo a oração de confissão tivesse se transformado em medo de perseguição, de ser morto, como de alguma maneira medo de que aquela decisão pudesse ser dolorosa na minha vida, aquele medo que Elias teve quando foi afrontado por Jezabel, que disse que iria matá-lo. Mas Deus não permitiu que a gente sucumbisse ao medo daquela primeira experiência espiritual que nós tivemos. E aí vieram outras, barulhentas. Era Deus falando, outras silenciosas. Era Deus falando. E o discernimento do Espírito Santo nos faz entender essas linguagens do amor de Deus nas estações da nossa vida. Ou talvez Deus não tenha muito agora a te dizer, porque é o silêncio dele nesse momento que vai curar o teu coração, ou vai te ensinar mais a ser paciente, ou a esperar o tempo certo. A vida nos dá muitas vozes, trovões, relâmpagos, ventos, fogo. E às vezes Deus nos confunde e vai falar conosco em uma linguagem que nós não estávamos acostumados a ouvir Ele falar com a gente. Elias era o homem do trovão, o homem do fogo, o homem do grito, o homem da coragem. Mas Deus não estava nem naquele momento, nem no trovão, nem no vento, nem no fogo, nem no terremoto. Ele estava na brisa suave. E suavemente, o Espírito Santo quer falar com cada um de nós nessa noite, aplicando essa palavra ao coração de cada um. A palavra é a mesma, os exemplos são alguns, mas a aplicação dessa palavra é para todos os filhos e filhas que estão aqui nesse lugar, que pararam no meio do caminho, têm medo de continuar, estão com medo das afrontas da vida. O Senhor quer te lembrar: eu cuido de você. Continue me obedecendo. Talvez a sua viagem seja mais longa. Entenda que eu sou livre para agir e falar com você de maneiras diferentes. Talvez a dor que você vive hoje seja a minha linguagem para falar ao seu coração.
Descanse no fato de que eu cuido de você. Eu quem te escolhi, quem te chamei, quem te justifiquei, quem te santifiquei. Mas você não pode sair daqui sem responder a pergunta: o que você está fazendo aqui? Esteja de volta ao lugar da aliança. Volte ao lugar onde tudo começa. Volte ao lugar onde o que importa é quem você é e quem eu sou para você. Não o que você faz, não o que você tem, não o que você procura, não os seus títulos, não as suas conquistas. Ali naquela caverna, Elias foi restaurado. E hoje aqui eu quero restaurar a sua vida, diz o Senhor. O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Onde dói? Quem sou eu para você? Talvez haja pessoas aqui que nunca deram um passo de fé para entregar as suas vidas a Jesus e dizer: Senhor Jesus, eis-me aqui. Eu sou incapaz de gerir o meu futuro, eu sou incapaz de gerir o meu destino eterno. Eu entrego a minha vida em tuas mãos, cuida de mim. Eu reconheço que o Senhor morreu por mim na cruz para me dar vida e vida em abundância. O teu sangue na cruz é a certeza que o Senhor jamais vai me abandonar, porque fui comprado pelo teu sangue, não por moedas que perecem, mas pelo teu sangue.